Você já se perguntou se o que você sente é realmente amor ou só medo da solidão? Vivemos em um mundo que transforma a ideia de estar com alguém em uma necessidade. Desde cedo, ouvimos que só seremos felizes quando encontrarmos nossa metade. Mas essa metade talvez nem exista. Será que o que você chama de amor não é só a tentativa desesperada de fugir de si mesmo? A solidão assusta. O silêncio da própria companhia incomoda. E nesse medo de ficar sozinho, muita gente se prende a qualquer presença, mesmo que doa, mesmo que seja rasa, mesmo que tire sua paz. Aprendemos a chamar de amor aquilo que na verdade é só fuga. Fuga do vazio, fuga do espelho, fuga da própria existência. Você já percebeu como é fácil confundir apego com amor? O apego diz, eu preciso de você. O amor diz, eu escolho estar com você. O apego sufoca, o amor liberta. Mas para amar de verdade, você precisa estar inteiro. E estar inteiro exige coragem. Coragem de ficar só. Coragem de se olhar com honestidade. Coragem de aceitar seus vazios sem querer que o outro os preencha. Tem gente que entra num relacionamento querendo ser salvo. Outros querem salvar, mas nenhum dos dois está pronto, porque amor não é resgate, não é cura e não é anestesia, é encontro de dois mundos que já caminham sozinhos, mas que se escolhem mesmo assim. Ela dizia que amava ele, mas na verdade tinha pavor do silêncio, pavor do fim de semana sem mensagem, pavor de olhar para dentro e não gostar do que via. Ele dizia que amava ela, mas o que doía mesmo era a solidão que carregava antes de conhecê-la. Ele precisava dela para se sentir suficiente, para não encarar o próprio vazio. Dois medos, dois vazios, duas pessoas tentando se completar, mas sem coragem de se encarar. Isso não é amor, é necessidade, é apego disfarçado de afeto. Quando você se relaciona esperando que o outro preencha seu buraco interno, você transforma essa pessoa em ferramenta, em muleta emocional, em fuga, e quando ela vai embora, você não sente só a perda do outro, sente o retorno do silêncio que você tentou enterrar. Vivemos numa cultura que valoriza a companhia a qualquer custo. O medo da solidão é tão forte que muitos preferem uma presença tóxica a uma ausência saudável. Você já viu alguém dizer: é melhor estar com alguém que não me ama do que dormir sozinho mais uma noite? Esse pensamento não é raro. É o reflexo de uma geração emocionalmente exausta, que cresceu ouvindo que o amor é a resposta para tudo. Mas o amor não é resposta. É consequência. Consequência de um encontro verdadeiro, não entre dois corpos, mas entre duas consciências que se reconhecem. Na psicologia existencial, entendemos que o ser humano vive tentando preencher um vazio. O vazio da existência. O vazio da falta de sentido. O vazio da impermanência. E por não saber lidar com isso, busca distrações. Busca o outro como anestesia. Mas enquanto você fugir do silêncio, enquanto evitar a solitude, vai continuar buscando no outro o que só pode encontrar em si mesmo. A dependência emocional nasce assim. Quando o outro vira seu espelho. Quando você só se sente digno se for amado. Quando sua autoestima depende de estar em um relacionamento. E aí
você se apega, você se anula, você se adapta, você aceita o inaceitável. Tudo isso com medo de voltar a ser você. Só que esse tipo de amor cobra um preço alto. Ele cansa, ele adoece, ele aprisiona e você começa a viver em função do outro, esquecendo que o amor verdadeiro não exige sacrifício de identidade, exige presença, consciência, autenticidade. Talvez você precise ouvir isso. Você não precisa de ninguém para ser inteiro. Você já é. Mas se não acreditar nisso, vai continuar se jogando em braços errados, aceitando migalhas, implorando por afeto e chamando isso de paixão. O amor saudável nasce quando você se encontra, quando você aprende a se gostar, quando descobre que a própria companhia pode ser confortável. Não é sobre rejeitar o outro, é sobre não depender dele para ser você. Relacionamentos não devem ser contratos de salvação, devem ser espaços de expansão. Você não deve procurar alguém para te completar, mas alguém que transborde junto com você e, às vezes, para chegar nesse ponto, você precisa passar um tempo só. Sente, escute seu silêncio, entenda suas dores, cure suas feridas, cuide do seu jardim antes de querer dividir flores. Você já parou para pensar que talvez o amor da sua vida seja você? E quando você estiver bem com isso, vai perceber que amar o outro pode ser leve, que o amor não precisa do peso da dependência e que o relacionamento mais duradouro da sua vida é o que você constrói consigo mesmo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, e agora? O que eu faço com tudo isso? Você não precisa de respostas prontas. Apenas comece com uma pergunta sincera. Eu estou com alguém por amor ou por medo de não ter ninguém? Seja honesto consigo. A resposta pode ser desconfortável, mas a verdade sempre liberta. E se você já viveu algo assim, compartilhe nos comentários. Talvez sua história ajude alguém a se reconhecer. Talvez você inspire outra pessoa a sair de um ciclo que também está machucando. Vamos conversar sobre isso, sem pressa, sem julgamento, com profundidade, porque amar é também ter coragem de se olhar no espelho e continuar.